Olá, está começando mais uma edição do Senado Agora. Depois de horas de debate, a maioria dos senadores aprovou regras para a regularização de bens e dinheiro mandados para fora do país sem que fossem declarados à Receita Federal. O projeto prevê o retorno ao Brasil de dinheiro e bens remetidos irregularmente ao exterior. A Receita vai cobrar 15% de imposto de renda, mais 15% de multa sobre o valor total do patrimônio repatriado. Para a oposição, o sistema beneficia criminosos. E eu jamais vi qualquer país do mundo fazer repatriação de lavagem de dinheiro. Então, se tem um crime de lavagem de dinheiro, não é um dinheiro lícito, não é dinheiro de evasão e nem muito menos dinheiro de sonegação. É dinheiro construído exatamente no crime. O texto original impedia a repatriação para quem fosse condenado em última instância por crimes como lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O relator fez uma mudança de redação e anunciou que a presidente Dilma Rousseff vai vetar esse artigo para tornar a lei mais dura. Vale, portanto, aqueles casos condenados em ação penal, ou seja, em primeira instância, senadora Vanessa, qualquer crime cometido dessa natureza, que tem a ver com o que consta na lei, esses casos não poderão, não terão e não farão parte do contexto dos casos para o atendimento no que está previsto nessa lei. Os senadores aprovaram uma mudança no novo Código de Processo Civil, que ainda vai entrar em vigor. Na prática, o projeto volta atrás numa alteração que havia sido feita na lei. O projeto torna mais ágil o julgamento dos chamados recursos especiais, que questionam decisões dos tribunais de justiça dos estados. De acordo com o novo Código de Processo Civil, eles devem ser analisados um a um pelo Superior Tribunal de Justiça. Pelo projeto, os recursos só vão subir para o STJ depois de uma análise prévia dos tribunais de origem. A expectativa do Judiciário é de que o juízo de admissibilidade reduza o número de ações levadas ao STJ. Essa triagem desempenhada atualmente pelos tribunais locais e regionais consegue poupar o Supremo Tribunal Federal e o STJ de uma quantidade vertiginosa de recursos manifestamente descabidos. O plenário aprovou ainda uma proposta que amplia os direitos do advogado nos processos penais. O texto garante ao profissional o acesso a todos os documentos de uma investigação. O advogado também pode acompanhar o cliente durante a apuração das infrações penais. Todos os projetos aprovados nesta terça-feira terminaram de tramitar no Congresso e vão à sanção da Presidente da República. O Conselho de Ética do Senado se reúne na próxima quinta-feira para escolher os relatores de 2 processos, que envolvem os senadores Delcídio do Amaral e Randolfo Rodrigues. O presidente do Conselho de Ética anunciou que vai dar continuidade ao processo de quebra de decoro parlamentar contra o senador Delcídio do Amaral. Ele está preso desde o final de novembro, acusado de tentar atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato da Polícia Federal. João Alberto de Souza também decidiu analisar uma denúncia apresentada em 2013 contra Randolfo Rodrigues. Ele é acusado de receber dinheiro em troca de apoio ao governo do Amapá na época em que ainda era deputado estadual. A denúncia foi feita pelo ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Fran Soares. O Cadu Randolfo até dito que é uma proteção toda especial, porque ele dizia que os documentos não eram verdadeiros. E eu busquei os documentos. Eu peticionei várias vezes. E houve uma demora muito grande que esses documentos fossem encaminhados. O senador Randolfo Rodrigues é um dos autores da representação contra Delcídio no Conselho de Ética. Segundo ele, a denúncia de que é alvo já foi investigada pelo Ministério Público e arquivada por falta de provas. O tal denunciante responde por crime de difamação caluniosa em uma ação movida por mim, em uma ação também movida pelo Ministério Público Federal. O Supremo Tribunal Federal já disse que não tem nada a ver essa questão
E o notório denunciante é um cara que foi indiciado pela CPI do narcotráfico. O objetivo dessa ação é protelar e atrapalhar o funcionamento do Conselho de Ética. As duas representações estão respaldadas pela advocacia do Senado. O Conselho ele zela pela casa. Acima de tudo, nós queremos zelar pela instituição. Randolfo Rodrigues e Delcídio do Amaral vão ter 10 dias para apresentar a defesa prévia. O prazo começa a valer a partir do recebimento da notificação do Conselho de Ética. Os relatores dos 2 processos devem ser escolhidos nesta quinta por meio de sorteio. O senador João Alberto de Souza informou ainda que o Conselho pode funcionar em janeiro, se não houver recesso parlamentar. O presidente do Senado, Renan Calheiros, comentou a nova etapa da Operação Lava Jato, que cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços relacionados a políticos do PSB e do PMDB. O senador é presidente do diretório do PMDB em Alagoas, onde a Polícia Federal também esteve. Já prestei todas as informações que me foram pedidas, coloquei qualquer coisa à disposição e nunca consenti, nem consentiria, nem permitiria que alguém, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, falasse meu nome. E a inflação só deve voltar ao centro da meta de 4,5% em 2017. A nova previsão foi anunciada aos senadores pelo presidente do Banco Central em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. Segundo Alexandre Tombini, o Brasil sofre os impactos principalmente dos Estados Unidos e da China. Por um lado, o fortalecimento do dólar e uma possível alta de juros americanos. Por outro, a desaceleração do crescimento chinês. Internamente, há os prejuízos derivados do atraso na aprovação pelo Congresso das medidas de ajuste fiscal. A postergação dos ajustes não traria benefício à sociedade, pois ampliaria o círculo vicioso de incerteza, perda de confiança, adiamento de investimentos e reprecificação de ativos, culminando no adiamento do início da recuperação econômica. No limite, esse atraso poderia comprometer fundamentos ainda sólidos da economia brasileira. Mas Tombini também destacou o lado positivo da crise. É o caso da balança comercial, com superávit de 13 bilhões de dólares em relação a 2014, fruto do aumento de 7% nas exportações e da queda de 14% nas importações. Com isso, o Banco Central prevê recuo de 40 bilhões de dólares em 2015 no déficit da conta corrente. O ajuste no setor externo está se processando com rapidez e beneficiando a economia brasileira na medida em que é fonte de crescimento da produção para importantes setores da economia, atrai investimentos estrangeiros, favorecendo a expansão da capacidade e contribuirá para que a retomada do crescimento econômico ocorra sem gerar desequilíbrios nas contas externas. Já a inflação só deve atingir o centro da meta de 4,5% em 2017 e não mais no próximo ano, como até recentemente era previsto. Isso por causa da pressão do ajuste dos preços internacionais, impactados pelo fortalecimento do dólar, e dos preços administrados como energia e gasolina. Ninguém suporta mais a inflação, ninguém aguenta mais pagar impostos como estamos pagando e o governo não faz reforma. O Banco Central tem contribuído fortemente para essa conjuntura, para o agravamento da situação, não o Banco Central, mas a política monetária efetiva do Banco Central neste ano, por meio da forte elevação dos juros e seus impactos. Tem que parar com esse discurso fácil de dizer que o governo está errado e, aliás, contraditório, né? Porque uma hora ataca a política de juros, outra hora ataca a política de inflação, outra hora ataca a política de desenvolvimento, sem dizer o que vai se colocar no lugar dela. A Comissão de Meio Ambiente recebeu a visita de uma delegação de autoridades chinesas ligadas às questões ambientais. A visita foi organizada pelo senador Flecha Ribeiro, presidente da Frente Parlamentar Brasil-China. O consultor do Senado, Joaquim Maia Neto, especialista em meio ambiente, fez uma exposição sobre as áreas protegidas do território brasileiro.
categoria que inclui as unidades de conservação administradas pelo Instituto Chico Mendes, as reservas legais e áreas de preservação permanente previstas no Código Florestal e as terras indígenas, além de áreas de reconhecimento internacional, como as reservas da biosfera da Unesco. Segundo o consultor, estima-se que as áreas protegidas representam hoje 55% do território nacional. Há uma certa sobreposição, porque existem unidades de conservação em áreas privadas e essas reservas, portanto, podem estar dentro de unidades privadas, então há uma parte disso é sobreposta. Os parlamentares que integraram a delegação brasileira na COP21 comentaram os resultados da conferência. Nós, na Conferência de Paris, conseguimos definir o mundo que queremos até 2100, mas ainda falta o como vamos executar isso e como vamos financiar essa execução para que a gente possa atingir 1,5 grau da questão da mudança climática até 2100. Já os representantes do governo chinês fizeram elogios à condução das políticas de preservação do meio ambiente no Brasil. 这个问题我就简单谈到这儿，如果有深入，我们可以下来再跟他进行一些深入的交流，都可以。谢谢。Ela constatou o grande sucesso obtido pelo Brasil na proteção ambiental e ela quer parabenizar o sucesso brasileiro. 我们欢迎各位参议员再次到中国访问。 Ele quer convidar todos os senadores a voltar a visitar a China. Muito obrigado. Eu queria agradecer a visita que nos honra muito. Nós realizamos aqui na CMA esse belíssimo encontro através da interveniência do senador Flecha Ribeiro. Foi ele que nos propôs esse presente hoje aqui para a gente falar sobre as reservas naturais, sobre os nossos rios, trocar essas informações com este grande parceiro que o Brasil tem, que é a China. O Senado agora fica por aqui. Terminamos esta edição com imagens da Missa Anual de Ação de Graças, celebrada no Salão Negro do Congresso Nacional. Obrigado pela sua companhia e até mais.